Pai Celestial, nos encontramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, com esta igreja, com este pastor, com este povo, Senhor. Cremos que o Senhor tem nos dirigido até aqui e o Senhor nos ajudará. Nós confiamos no Senhor, depositamos em Ti a nossa confiança, Senhor. Talvez há aqui pessoas enfermas, talvez há aqui pessoas passando por dificuldades, ó Deus, mas eles têm vindo para Te adorar. Eles têm voltado o rosto deles para o Calvário e eles têm, ó Deus, colocado o Senhor em primeiro lugar e vieram para ouvir a Sua palavra e serem abençoados através dela. Honra a fé de cada um nesta noite, Senhor. Cuida de Sua palavra. O Senhor prometeu que estaria conosco onde estivesse 2 ou 3 reunidos, e estamos alegres porque estamos mais do que 2, mais do que 3, reunidos no nome santo, não só reunidos no Teu nome, mas como batizados em Teu nome, esperando pela promessa de um dia o Senhor voltará e o Senhor nos levará para a Tua glória. Abençoa cada um, ó Pai, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as minhas também, Senhor. Lava todos nós no sangue de Jesus Cristo, que nada impeça nós de sermos abençoados pelo Senhor. Aquilo que nós viemos buscar, certamente nós vamos levar, Senhor, e viemos buscar mais do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Amém? Cada um. É uma alegria estar aqui. Estivemos aqui no mês de novembro. Eu estava vendo ali. E agora, pastor Vicente sempre fala, né? Marcar o dia de vir. E eu tento marcar o dia dele ir e ele não vai, né? E depois é mais fácil marcar para vir, né? E nem ele e nem irmão Donizete não chegaram lá ainda, né? Mas vai chegar o dia, né? Graças a Deus. E está aí a minha esposa, a irmã Jaqueline, minha filha Ana Caroline e o Gabriel, né? Netinho, você é neto. Graças a Deus, sempre com a gente, sempre nos acompanhando. Amanhã devemos estar lá com o pastor Sebastião, em Campestre de manhã, e à noite lá em Poços de Calda. Ele esteve conosco semana passada no funeral do irmão Dom, meu sogro. E ele esteve lá no sepultamento e pregou para nós lá no sepultamento. Fomos muito abençoados. Mas a nossa vinda nessa data já estava marcada anteriormente, né? E creio que Deus vai nos abençoar lá também. Amém? Irmão, é Natércio? Narcélio, né? Nós, paulista fala Narcélio, então, né? O senhor não cantou? Parece que eu já vi vídeo do senhor cantando, alguma coisa assim, né? Tocando violão. Hã? Elas cantou 2 vezes, só uma vez dele. Canta o hino, irmão. Louva a Deus, né? E que Deus, conhecendo o irmão dessa vez, eu tenho ele já, né, nos meus contatos. E já o conhecia. Mas agora, pessoalmente, graças a Deus. Eu queria cantar o hino também com... Eu acho que eu vou deixar depois para nós cantar, com a minha esposa e minha filha. Eu não sei se você tem o 418, irmão, copiado ali, do Inário, né? Tá bom. Glória a Deus. Irmão, que Deus te abençoe, irmão Donizete. Ao mesmo tempo, o senhor está descansando, o senhor está nos dando também essa honra, essa oportunidade de estar aqui no seu lugar, né? E ver o senhor sentado aí. Tem muita coisa boa aí para expressar. Mas como o irmão mesmo falou, Deus falará hoje, Deus nos colocou aqui, vai ser de bênção. Sempre nós acompanhamos o Senhor lá, né? Sempre eu vejo, irmão. Eu agradeço a igreja que vocês oraram por mim no meu aniversário, né? E eu não vi no dia.
Aí depois a irmã Andréia, lá, Águas, lá no Rio, né? Águas de São Pedro, ela me mandou a foto e mandou para mim um pedacinho daqui de vocês orando, pastor Vicente orando. Que Deus recompense, eu fui muito comovido com aquilo. Deus abençoe ricamente todos vocês. Agradeço a confiança do pastor Vicente. A irmã Cizinha nos recebe, eles fazem tanta comida, irmãos, que nós saímos até triste assim, né? Pensativo, né? E comemos muito quando vamos lá, né? Deus recompense, Deus dê muita saúde para a irmã Cizinha, viu, irmã? Deus abençoe todos os seus filhos, né? Suas filhas, noras, genros, netos. Toda a geração do pastor Vicente seja muito abençoado por Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom é ter Jesus comigo, deitar em seu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. Sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Sei que em minha vida tu serás para sempre, meu bem-querer. Que bom é ter Jesus comigo, deitar em seu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. Sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre, meu bem-querer. Meu bem-querer.
Jesus Cristo. Muito bonito o hino. A gente vê ele quietinho, eu percebi que ele é quietinho assim, né? Eu acho que lá no serviço dele não é tão quietinho assim não, hein? Lá ele tem que gritar um pouco, né? É muita humildade ver Deus ter esses homens, como o irmão Donizete, por exemplo. Ele, apesar da posição profissional dele, mas ele consegue sentar junto conosco. Somos simples e ser simples, né? Se mistura conosco. Vestido do manto, fica todos iguais, né? Vestido com o manto, fica todos iguais. O Moura diz que o manto da festa é o Espírito Santo, né? Somos todos iguais. Graças a Deus por isso. Tem aí, irmã? 418? Eu não sei se... claro, conhecer, vocês conhecem. Rompendo Enferma? Né? Tem ali na letra, não? Está conferindo, né? Faz um sol maior, irmão. Não está copiado, irmão? Mas dá para cantar, né? Quem tiver o inário. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Eu creio que tem irmãos lá da nossa região, ouvindo, assistindo, acompanhando também pela internet. Que Deus abençoe os irmãos lá do nosso campo e todos que estão acompanhando, né? A irmã Andréia, eu lembrei o nome, é São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Ela é daqui? É daqui, né? Eu não sei se eu conheço a irmã Andréia. Ela deve ter me visto aqui já alguma vez pregando, né, irmã? Faz muitos anos que ela mora para lá. Ah, mas eu venho aqui, é isso, né? Eu venho aqui, é isso aí. Mas que Deus abençoe ela. Ela é uma ouvinte assídua aqui de vocês, né? Ela acompanha todos os cultos e que Deus a abençoe. Eu estive pertinho dela ontem. Ontem tivemos culto lá em Itaboraí, do lado de São Pedro da Aldeia. Tivemos culto no meio da tarde em Itaboraí e à noite em São João de Miriti. Chegamos em casa, eu com a minha esposa, já amanhecendo o dia, que eu parei, não aguentei, parei para dormir, e descansamos um pouquinho e já viajamos para cá.
e Deus abençoou nossa viagem. Eu creio que Ele vai continuar nos guardando e abençoando vocês também. Amém? Amanhã, lá na nossa igreja em Lorena, é meu filho Felipe, que está me auxiliando agora no ministério. Acho que foi no final do ano que oramos por ele, e ele tem desempenhado um papel aí, auxiliando nós, nos ajudando, né? Graças a Deus por isso. Mas nós vamos ler então Gênesis capítulo 7. Eu vi ali que quando a irmã anunciou ali a escritura, ali tem uma imagem de tipo um trigo, né? Eu pensei, Gênesis é a semente, né? Exatamente, né? Graças a Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Vamos ficar em pé para lermos a escritura. Que Deus abençoe o irmão. Tivemos um pouquinho na casa dele, rápido lá. Até eu brinquei lá, né? Até eu brinquei um pouquinho com ele lá. E a irmã Naná, Deus abençoe vocês sempre pelo carinho, viu? Gênesis 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra. Podeis assentar. Graças a Deus. Essa liberdade que o pastor Vicente dá para nós, cada pastor tem uma maneira, tem um jeito, é lógico, tem uma forma de conduzir a igreja, que os dons, nós pregamos a palavra, mas os dons são dados a cada um, a graça é dada a cada um, segundo a medida daquilo que precisa, né? Eu acredito que existe diferença de pastores em região, até no jeito de falar, na maneira, comportamento, né? Comportamento, digo, como conduzir a igreja. Isso vai muito de região, mas todos nós pregamos a mesma mensagem, temos a mesma fé. E o pastor Vicente sempre nos dá essa liberdade. Não venho preocupado em trazer mistérios. Estamos vivendo um tempo de mistérios, né? Todo mundo quer ter um mistério novo na mensagem, descobrir um parágrafo assim que ninguém viu ainda, e descobrir um versículo que ninguém viu ainda, e às vezes fazer o irmão Brana falar o que ele não falou, tomar determinado parágrafo da mensagem, isolar ele e fazer uma doutrina daquilo ali, e reunir um grupo de pessoas em torno de si e dizer: nós somos a noiva. Os demais que não creem nisso são denominação. Então vivemos um tempo disso daí, muita infantilidade com a mensagem. Nós temos, eu creio, a palavra de Deus diz, nós temos que nascer de novo, nos encher do Espírito Santo. E nem que às vezes uma irmã, um irmão, que não sabe nem ler, não sabe nenhum desses mistérios, mas se ele expor o sinal, ele vai no rápido. Então a questão não é saber todos os mistérios de Deus. Nós vamos aprendendo, Deus usa um pastor, você é abençoado. Deus usa aí o irmão Donizete, sempre... eu creio que ele tenta buscar a história, eu já vi ele pregando muitas vezes, e ele busca a história, ele consegue entrar na história, como agora ele falou de Isaac, a bênção de Isaac, que Deus abençoe, mas ele não está se preocupado em pregar doutrinas, né, irmão? Eu não vim aqui preocupado em corrigir a igreja do pastor Vicente, e chamar a atenção de alguma coisa. Eu vim para pregar a mensagem. E se eu estiver pregando a mensagem, vocês que creem na mensagem, vocês vão saber, não, isso é o profeta que está falando, né? Isso tem segurança. A minha palavra, ela falha. Até a palavra do próprio irmão Brana pode falhar, ele é homem. Agora, quando ele disse assim, diz o Senhor, aí era Deus falando, né?
E eu creio que quando a unção descia no púlpito ali, como o Bruno chegou a dizer, ele está a menos de um passo de mim aqui agora. Eu creio que toda a mensagem, mesmo o Bruno não dizendo assim diz o Senhor, era Deus falando. Amém? Era pilar de fogo, era a coluna de fogo vindicando aquilo. Graças a Deus. E eu tomei aqui a mensagem, a tempestade que se aproxima. Não vou entrar no assunto da tempestade que se aproxima. O Brana pregou muito bem isso daqui, falando, baseando em São Mateus 7, né? Aquele que edificou a casa na rocha e o que edificou na areia. Mas eu quero tomar aqui dentro desta mensagem, ele tem um outro assunto que ele abre aqui. Deus tem, se eu puder dar esse tema, eu vou dar depois. Eu anotei na minha agenda, né? Deus tem uma via de escape, sua palavra. Amém? Obrigado, irmão. Eu já era me ter tomado, eu ia te pedir isso. Aqui no parágrafo 37, o profeta começou a falar sobre Noé. Ele diz assim: ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas, até o ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. Deus é um Deus justo e Ele tem leis. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e que não há castigo, essa já não é lei. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. Eu creio que disso os cristãos têm consciência disso, né? Você tem que pagar. A Bíblia diz: teus pecados te encontrarão. E o que é pecado? Desejo fazer uma pausa aqui. Muita gente pensa que fumar cigarro é um pecado, mas não é. Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Cometer adultério, isso não é pecado. Tudo isso é atributo da incredulidade. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. Então, se a pessoa é incrédula, ela está sujeita a fazer tudo isso. Agora, o pecado dela é ela não crer na palavra. Quando a pessoa não crê na palavra, não crê na verdade, ela vai praticar todas essas coisas. Deus não vai condenar um homem porque ele fumou um cigarro ou uma carteira de cigarro. Deus vai condenar ele por causa de ele ter sido incrédulo ao sacrifício. Deus o libertou, Deus perdoou, porém ele não aceitou aquilo, não acatou aquilo, e por isso que ele vai ser condenado no julgamento final. Agora, Deus então viu a maldade do mundo e se deu conta de que a geração malvada e adúltera, e nisso sua santidade já não aguentou mais. Oh, que mundo mais pecaminoso! O profeta vai chegar em nós aqui. Assim como foi nos dias de Noé, e Deus se enfadou de tal grau com tudo aquilo. Porém, antes que enviasse aquela tempestade, o dilúvio, para destruir ao mundo completo, primeiro Deus fez a preparação para todos aqueles que desejavam escapar a essa tempestade. Amém. Antes dele enviar o juízo, ele primeiro proveu uma forma de escape para aqueles que crescem. Eu ainda posso ver a Noé de pé na porta da arca pregando a justiça. Porém, não havia muitos que lhe escutavam. Eram como os de hoje, desejavam mais entretenimento e diversão do que o evangelho. Ai, 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 como será para estes evangelistas, estilo de Hollywood, os quais temem chamar ao pecado por seu nome? Irmãos, existe um político no Brasil, um deputado que se diz pastor, ele gosta de botar a cara dele na televisão e fala contra os movimentos dos gays, ele está intitulado como pastor. Nesse sentido, ele tomou um título agora. Mas, na verdade,
aquilo. A Bíblia, às vezes, ela é usada até para ganhar votos. Ela é usada até para atrair a atenção das pessoas, para ele fazer o próprio palanque dele. Agora, eu creio que os que chamam pecado de pecado, que tem coragem de chamar pecado de pecado, é a noiva. Os que têm coragem de distinguir o que é pecado. Aí irmão Branham chama aqui, ele diz assim, como será para estes evangelistas, estilos de Hollywood? Pregadores, tem vários deles, né? Tem aquele outro lá, eu não vou citar o nome deles, que começou a falar da pedofilia, e o negócio dele é pedófilo. Esse aí é sobre os movimentos que está tendo no Brasil. E outros tantos pregadores, mas eles pregam coisas assim. Eu creio que a revelação de tudo isso, se eles fossem pregadores do evangelho mesmo, a primeira coisa, eles largariam aquilo, eles abandonariam aquilo. Um homem chegou para o irmão Branham e disse para ele assim: irmão Branham, eu sou da Casa Branca, eu faço parte da Casa Branca, sou funcionário dela, vivo no meio da política, lá no Senado, e o que eu devo fazer? Agora eu sou um cristão, me batizei em nome de Jesus, o que eu devo fazer? Eu devo largar a Casa Branca? O Branham disse: não, irmão, continua lá, Deus precisa de uma testemunha dentro da Casa Branca, e Deus colocou você lá, aleluia, glória a Deus. Deus precisa de uma testemunha? Precisa, mas não que o evangelho depende deles. Não precisa vir um político desse pregar e falar no rádio, ou um desses bispos e pastores e tem escrever livros, e para você ver a situação, você crê na mensagem do profeta. O cristão não crê na vinda de Jesus Cristo porque está acontecendo os terremotos. Você não crê na vinda de Jesus porque o céu está abalado, porque pai matando filho. Jesus disse que esses seriam sinais para o ímpio. O cristão, ele está alertado é pela palavra. Você crê na palavra, você não crê no sinal. Aleluia, glória a Deus por isso. Você crê na verdade, e esses sinais é para eles verem, é eles que vão ver. E quando eles verem esses sinais, a noiva já subiu, você já foi embora, a igreja já foi tomada para a glória. Então como será para esses evangelistas estilos de Hollywood, os quais temem chamar ao pecado por seu nome? Necessitamos mais daqueles pregadores antigos, da serra, que sentiam o Espírito Santo e não temiam pregar o evangelho sem luvas, não como os de hoje que cobrem o evangelho com luvas, às vezes pregando contra o pecado, e eles mesmo estão de sobrancelhas feitas, né? São vaidosos, correntes de ouro, e estão pregando, eles escondendo o que eles têm dentro deles. Observa para você ver, que você vai ver isso daí neles. Não como os de hoje que cobrem o evangelho com luvas, mas uns que preguem a vinda do Senhor Jesus, juízo para os maus e o céu para os justos. Amém, glória a Deus. O evangelho verdadeiro é esse: juízo para os maus e o céu para o justo. Porém Noé, de pé ali nesta porta, era a única via de segurança, era entrar na arca. Hoje em dia Jesus é a porta do redil das ovelhas. Você crê nisso? Amém? Ministros do evangelho estão de pé nesta porta, rogando à congregação que entre ao lugar seguro. Um verdadeiro pregador, um verdadeiro ministro. Eu disse isso para uma irmã essa semana. Um pastor da mensagem, ele não é para dificultar as pessoas para chegar ao céu. Um pastor não tem que dificultar. Eu batizei um jovem agora, esse sábado passado, fez agora uma semana, hoje está fazendo uma semana, mas ele pediu o batismo, foi mais ou menos um mês. Aí quando ele pediu o batismo, ele disse para mim assim, eu fiz o apelo, ele veio na frente em Taubaté, e aí depois quando terminou o culto, ele veio falar comigo: pastor, o senhor não vai fazer nenhum curso para nós batizar? Eu disse: irmão, que é isso? Você ouve a palavra e já é o curso.
E quando for o dia do batismo, você ouvindo a palavra, você vai dizer se você passou no curso ou não. Se você suportar a palavra, você passou então no teste. Nós não estamos aqui para dificultar a porta para ninguém, ou ficar como Jesus disse, aqueles que ficam na porta, não entra e não deixa os outros entrar, barrando as pessoas chegar ao céu. Um verdadeiro ministro, ele está ajudando as pessoas a chegar ao céu. Amém, glória a Deus. E se eu tenho um problema na minha igreja que eu não dou conta de resolver, eu tenho que ser humilde e chegar no pastor Vicente e pedir uma ajuda para ele. E chegar no pastor Adio, eu estou com um problema na igreja que eu não consigo fazer. Ou até o plenário de pastores em Goiânia, e chegar para os ministros e dizer, olha, eu estou com um problema assim, e alguém tem aí uma luz para ajudar, do que às vezes manter um irmão excluído dentro da igreja, dizendo, eu não posso ajudar você, eu não ponho a mão, eu não faço, e a pessoa tem que ficar ali trancada num canto, impedida da ceia, impedida de companheirismo, muitas vezes separada, isolada do companheirismo dos irmãos, porque o pastor às vezes não tem uma solução para o problema dele. Ou às vezes nós pedíamos, ter até humildade de dizer assim, ó irmão, fulano, eu não tenho solução para o seu problema. Existem problemas de casamento e divórcio, principalmente, que às vezes deixa a gente de boca aberta. Como tomar essa solução? Como ajudar essa pessoa? Eu creio que nada impede uma mulher de ser batizada em nome de Jesus. O que aconteceu na vida dela ou na vida daquele homem, nada impede ele de ser um cristão. Nada impede ele, se o rapto acontecer, ele ir ao céu. Nós não temos doutrinas nossas próprias. E nós respeitamos, assim, num certo sentido, o irmão Brana diz chamar pecado de pecado. Mas o próprio irmão Brana, quando aquela irmã chegou para ele e disse assim, irmão Brana, eu fui casada 5 vezes, e agora estou querendo casar de novo. O irmão Brana disse para ela assim, irmã, pega a minha fita casamento e divórcio, leva para você, se escuta, e o que Deus mandar você fazer, você faça. Ela foi, levou a fita do irmão Brana, nós temos ela imprimida, e ela escutou a fita e voltou e disse para o irmão Brana, eu escutei a fita, aquilo que o próprio irmão Brana tinha pregado, era a fita dele, casamento e divórcio. E o irmão Brana perguntou para ela, o que Deus disse para você fazer? Ela disse, Deus disse para me casar mais essa vez só e não fazer mais isso. O irmão Brana disse, amém. Se ela disse que foi Deus que falou, quem é nós para dizer que não foi Deus que falou? Quem é nós para colocar na frente? Mas às vezes, nós queremos pegar a mensagem, fazer mais do que o irmão Brana fez. É um perigo, às vezes, o pregador, ele terá algumas coisas na cabeça dele, e maneira, e jeito, ele acha que deve ser assim, e às vezes ele pregar na mensagem embutir. Porque o microfone aqui, ó, o púlpito aqui, isso aqui tem um poder tremendo. Isso aqui, o que nós pregamos para o nosso povo é aquilo que o povo vai ser. O Brana chegou a dizer assim, você quer ver o nível espiritual da igreja? O que tipo de pregação que ela está escutando? Olha lá, medindo o pastor lá no púlpito. Que tipo de pregação que ela está escutando? Dê uma olhada nas mulheres na igreja. Você vai ver que tipo de alimento que ela está comendo. Vê o tipo de nutrição do povo espiritualmente falando. É aquilo que ela come, é aquilo que ela aprende. Então nós como pastor, nós temos essa... Nós ficamos na porta. Você vai deixar o povo entrar, ou você vai tirar o povo para fora, impedi-los de entrar. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastor Vicente, e estar sempre na porta, exercendo um ministério de sacerdote mesmo. Sacerdócio, de ajudar, entender. E aquilo que nós não conseguimos resolver, eu, em vista do ministério, pastor Vicente é ancião, dá para ver, né, pelo bigode, né? Eu lembro do pastor Vicente com o bigode pretinho, quando eu o conheci. Hoje é um ancião aí, uma igreja madura, uma igreja alicerçada na palavra, e eu creio que sempre tentando ajudar, tentando socorrer, é o que o profeta disse, com a mão para fora da canoa, do barco,
tentando puxar mais alguém para dentro do barco. E se quando você tem alguém afogando e você está indo com uma canoa no meio do rio, não dá tempo você ficar perguntando: escuta, como é que era a sua vida lá atrás? Como é que você fez? Espera aí, você está afogando por quê? O que foi que aconteceu com você? Afundou meu barco. Mas que jeito que afundou? Furou aonde? Na frente ou atrás? Você tem que socorrer ele e puxar para dentro do barco. Essa é a ação que nós temos que fazer. Depois que estiver dentro do barco, se nós puder ajudar, puder cobrir ele e jogar uma coberta em cima por causa do frio e dar comida, aí nós vamos fazer. Mas na hora de socorrer, nós temos que socorrer. Aleluia! E não estamos dificultando, nós temos que ajudar as pessoas. Hoje em dia, Jesus é a porta do redil das ovelhas, parágrafo 57. Ministros do Evangelho estão de pé nesta porta, rogando à congregação que entre ao lugar seguro. Lá, quando era a arca, hoje é Cristo. Sem dúvida, houve muitos que riram e criticaram Noé. A Bíblia ainda diz que houve zombadores. E eu posso ouvir que diziam algo assim: Noé, se tu não tens melhor entendimento do que isto, é melhor ficarmos em casa, Noé. Ouvindo isso de novo. 120 anos. Que ministério aparentemente fracassado, né? E conseguir ganhar só a casa dele? 120 anos. Você não mudou a sua mensagem, Noé? Não era aquela mensagem que ele tinha: entra na arca. Você não deu uma luz nova, não teve nenhuma revelação nova para nós aí, uma coisa diferente assim para nós? Eu não tenho, é só isso que eu tenho. O que nós temos hoje para o povo, além da mensagem do profeta? Que tipo de floreada que eu posso dar nela? Que tipo de polida que eu posso dar na mensagem? Nós estamos pregando a mesma mensagem, porque é ela que tem a fé do arrebatamento. Aleluia, glória a Deus por isto. Veja, América, o Brando falando, ele estava pregando nos Estados Unidos, vamos dizer Brasil também. América e o mundo de hoje em dia não tem desejos do Evangelho, eles não desejam o Evangelho, desejam mais diversão, tem que ter algo para entretê-los, muita música extraordinária ou algo assim. Tem que ter alguma classe de festa, ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, quer dizer, isso aí é cabível, porém, fora da igreja. Mas a igreja é onde devemos, é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus. E o aviso que o juízo começa na casa do Senhor, não as festas, mas o juízo. Amém, glória a Deus. Ló recebeu o seu aviso, e quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a esse lugar, sua mensagem para Sodoma era: saia deste lugar pecaminoso. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem desse lugar pecaminoso. Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo sobre aquela cidade, porém eles rejeitaram caminhar, rejeitaram sair, estavam muito satisfeitos com os seus pecados. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodada no pecado. Tem até leis para favorecer pecado hoje, ó. Eles mudam. Tantas leis que tem lá em Brasília para ser aprovada a favor da humanidade. Leis que estão sendo prorrogadas, inclusive a Constituição, né, irmão? Precisa ser melhorada. Mas eles inovam leis lá para favorecer o pecado. O profeta diz aqui: a gente de hoje em dia parece que está tão acomodada no pecado, desde que tenhamos um carro novo, desde que possamos comer 3 vezes ao dia, ou possamos dormir numa cama limpa, tudo é maravilhoso e estaria muito em ordem, eles dizem. É como o homem que diz: eu não vou crer que o sol está brilhando, jamais terei que lidar com o sol.
e ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa, e ali continua dizendo: eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Você dirá: ora, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a sua mente. Bem, e os que rejeitam a Jesus Cristo hoje estão no mesmo terreno. O Espírito Santo é mais real e genuíno que a luz do sol. O sol algum dia falhará, porém o Espírito Santo não pode falhar. Amém? Ele é mais real do que o sol. Não é somente luz para o sentido da vista, mas também é luz para a alma. Cristo é uma luz radiante, a qual nos conduz a Deus e projeta o Calvário para nós, juntamente com os sofrimentos do Senhor Jesus, os juízos que se aproximam e também o escape para todos os que desejarem. Amém, glória a Deus. Caminhe você na luz do Evangelho, não recuse a luz do Evangelho. Caminhe você na luz do Evangelho, o qual lhe trará calor. Oh, quão cômodo se sente a igreja ao ver os juízes. Eu vou ter que colocar o óculos, né? Estou tentando ler aqui sem óculos, mas não consigo. Eu vou ter que pegar ele mesmo. É a mensagem antiga. Essa mensagem eu tenho ela, sei, uns 30 anos, mais ou menos, que eu tenho essa mensagem, né? Páginas amarelinhas, já velha. Tem que ter a ajuda aqui do óculos agora. Oh, quão cômodo se sente a gente ao ver os juízos que se aproximam e sentir esse calor tão cômodo do Espírito Santo. Se ouve que falam da bomba atômica e ao mesmo tempo se pode pensar no que tem sucedido. Essa paz que excede a todo entendimento. A bomba apenas haverá saído do canhão quando nós já estaremos na presença de Jesus com vida eterna. Amém? Nós, os anciãos, seremos novamente jovens. Os pequenos crescerão a uma certa idade e jamais terão que experimentar a morte ou a dor. Oh, que coisa mais maravilhosa! E você me diz que um homem rejeitaria sair de onde está, na escuridão, para caminhar nisso, e que não está bem? Por fim, se ele não aproveita o sol, se torna pálido. Se ele vai para o porão, ele fica pálido, se torna muito pálido, e a enfermidade começa nele. E isso é o que acontece com o mundo hoje em dia, e isso é o que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. Estamos chegando a um estado de anemia. O que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Estamos nos tornando pálidos, porquanto nossa saúde espiritual está falhando. Já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas e admoestar as pessoas. Numa outra mensagem, o Branham disse assim: que vergonha, você vê a igreja hoje, não trouxe um com você? O Branham chamou de vergonha. E quantos que nós conseguimos trazer na igreja em cada culto? Aí o profeta pergunta aqui: já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas e para admoestar as pessoas? Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro? Bom, Branham, se você não sabe pregar, você diz talvez: mas eu não sou pastor, eu não sei pregar. Não, mas Deus vai dar. Você começa a falar ali com o leiteiro, com o padeiro, o homem na quitanda, de repente Deus vai dar uma brecha para você falar. Ele fala alguma coisa lá: você está vendo como é que você viu a televisão? Viu como é que está a mortandade hoje? Você viu o que aconteceu lá? Já é uma oportunidade para você começar a falar. Deus está te dando uma abertura, você começa a falar ali. Oh, mas você sabe que as escrituras dizem que isso aconteceria exatamente? E logo você já está testificando para aquela pessoa, já está falando de Jesus. Daqui a pouco você está trazendo ela na igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém? Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que nos vende o jornal, ou a quem quer que seja,
porém a coisa é atrair alguém ao Senhor Jesus. É que estamos muito pálidos, rejeitando caminhar na luz, e o que é privilégio nosso, estamos rejeitando crer na ajuda de Deus, por meio da cura divina. Hoje em dia, essa porta é o Espírito Santo, o lugar de escape. O Espírito Santo é o refúgio hoje. Você crê nisso? Amém? Lombrana disse: Noé entrou, Ló saiu e a noiva sobe. Amém? Você não tem mais que correr, não tem para onde você correr como Ló correu. Você não tem mais para onde se esconder como Noé se escondeu. Agora vão ter que subir. Mas nós passamos pelo processo de Noé, processo de Ló. Você entrou em Cristo, você saiu do mundo e agora você vai para o céu. Amém? Glória a Deus. A hora vem e agora é, e o tempo de selamento quase tem terminado. E nessa hora, todo homem, toda mulher em toda a face da terra, ou estarão no refúgio, como ali nos dias de Noé, ou estarão fora. Porém, você mesmo tem que decidir. Não existe meio termo. Existe hoje meio igreja. Mombrando diz: existe meio pastor, existe meio crente, existe meio crente, existe meio igreja. Porém, com Deus não existe meio igreja. Aleluia! Não existe meio novo nascimento. Você tem um novo nascimento, eu não tenho um novo nascimento. Deus não tem sociedade com o pecado. Deus não tem sociedade com o mundo. Se nós queremos caminhar como o mundo, como disse São Tiago, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se. Constitui-se quer dizer voluntariamente. Ele se constituiu voluntariamente inimigo de Deus. Agora, se você olha as condições, você tem que trabalhar. Você vai ter que conviver no meio daqueles colegas no serviço, falando bobagem, contando piada. Você vai ter que ir lá. O irmão tem comércio, os irmãos têm comércio. Você tem que lidar com o seu comércio. Tem que lidar com as pessoas e suportar elas às vezes. Mas você está ali como um soldado de Cristo. Se houver uma questão de qualquer ataque de Satanás, você está ali para defender a palavra. Você não vai abandonar a sua fé. Você vai ser uma testemunha de Jesus dentro daquilo, lá dentro da fábrica, dentro do ônibus, por onde você vai. Você é uma testemunha de Jesus Cristo. Você tem que decidir. O refúgio é Jesus Cristo. Ele é o único lugar que tem vida eterna. Vocês creem? Amém? Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por meio dele. Ele é a arca da nossa segurança. O Espírito Santo testifica junto conosco agora mesmo que em realidade temos passado da morte à vida. E quando olhamos ao cemitério, sabemos que cada um de nós vai nesse rumo. Lemos os jornais e vemos que as tormentas estão se aproximando, mas há uma promessa para nós de um arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Eu posso ouvir por meio da Bíblia que os juízos de Deus estão chegando. Então as pragas de enfermidades, os problemas, desastres cairão sobre as nações, e todas as nações ficarão em ruína, mas a igreja subirá para a glória. Não tem mais como nós fugir, não tem para onde nós sair. Você fala assim: vou dar uma saidinha, estou nervoso agora, vou dar uma saidinha. Aí você sai, vai lá, daqui a pouco está o problema lá também. Você foge do problema no serviço, vai para casa, você vai encontrar problema em casa. E você acha: não, agora acabou o problema, daqui a pouco vem outro. Não tem para onde que nós vamos fugir. Aí você passa a desejar o céu, que o Senhor me leve embora disso. Me tira dessa terra. O cristão, ele deseja ir embora. Glória a Deus, esperando o arrebatamento dele, levantando a cabeça para cima, porque a nossa redenção já se aproxima. Amém? E eu creio que
A mensagem, irmãos, eu estou pregando para irmãos que creem na mensagem. Deus vai derramar o juízo sobre a terra, mas antes do dia grande e terrível do Senhor, Ele enviou um profeta Elias para nós e nos deu uma mensagem que é a nossa escapatória. Você toma a palavra de Deus e viva a palavra de Deus, é a única forma de escapar dos juízos que Deus derramará sobre a terra. Vai chegar um dia, diz o irmão Branham, que eles vão dizer, mensagem, sinais escriturísticos do tempo do fim. Irmão Branham diz que eles vão dizer, não está caindo, não é juízo de Deus, isso aqui não é tribulação, essas coisas, mas a Bíblia não diz que Elias viria primeiro? Aí eles vão conhecer Malaquias 4, 5, 6. E quando eles disser, mas se já é a tribulação, cadê o Elias? E alguém vai dizer, olha, Elias já veio, e o povo já creu, já foi embora, e nós ficamos. Como foi nos dias de Jesus. Eles fizeram esta pergunta para Jesus: se você é o Messias, não era necessário que Elias viesse primeiro? E Jesus disse, Elias já veio, era João Batista, e vocês não creram. Aleluia! Irmão e irmã, estejamos cada um de nós neste lugar seguro. Virá a tempestade. O que nós estamos vendo aí, Jesus disse que ainda é o princípio ainda. O homem não provou nada ainda do que é o juízo de Deus. Mas isso não vai tocar no cristão, no eleito. Nós estaremos na glória. Amém? Minha esposa, minha filha, vem cá. O Gabriel, vamos cantar um hino aqui? Faz aí, irmão Narcélio, se eu falei certo, né? Faz um sol maior aí. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que vocês também cantam conosco, né? São tantas bênçãos que nós temos para contar e vitórias para compartilhar. Amém? Glória a Deus. Que nós não sabemos por onde começar. Aperta o nosso coração. Quanta gente que já foi curada, quanta gente que aceitou Jesus. Hoje eu quero te agradecer, querido Jesus. Vamos dizer juntos? Hoje eu quero te agradecer, querido Jesus. Amém. São tantas bênçãos que eu tenho para contar e vitórias para compartilhar. Eu não sei por onde começar, me aperta o coração. Quanta gente que já foi curada, quanta gente que aceitou Jesus. Hoje eu quero te agradecer, querido Jesus. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva num furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firmes no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te louvamos por tantas vitórias. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos.
Glória a Deus. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor, ó Deus, enviou um profeta. Irmão Brana disse que quando um profeta entra em cena, os juízos de Deus vêm atrás dele. Ele veio para proclamar os juízos, mas também para falar de um escape, Senhor, de um lugar de segurança. Senhor, e nestes dias que estamos vivendo, nesta era de Laodiceia, ó Deus, o Senhor lembrou de nós também. E o Senhor nos enviou a tua palavra na boca de um profeta, Senhor. O 7º anjo, o ministério de Elias, veio, Senhor, para restaurar a nossa fé. Senhor, virá uma tempestade, o mundo sabe disto, a presidente sabe disto, os políticos sabem disto, as igrejas sabem que virá uma tempestade, virá, a coisa vai ficar mais difícil ainda, Senhor. Mas a promessa é nós que temos, a noiva de Cristo, aleluia, de um arrebatamento. Não tem melhora na sociedade, não tem melhora na política, não tem melhora, nós não esperamos melhora das denominações, não esperamos melhora aqui no sentido da terra, Senhor, em nada. Nossa fé está descansada na sua palavra, ó Deus, e nós queremos entrar nesta arca que é Cristo, estar dentro desta palavra, escondidos em Cristo, ó Pai, aleluia. E o Senhor guarde esta igreja, Senhor, na tua palavra. Se alguém entrou aqui nesta noite doente, enfermo, e seja curado pela palavra que foi pregada, que as dores, ó Pai, tudo saia, e o teu povo tenha saúde, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não deixa nós perder o ânimo, não deixa nenhum perder a coragem, ó Deus, que possamos caminhar na luz da tua palavra, na luz do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém.